Então, pessoal, hoje vamos começar a falar da semântica do cálculo de predicados de primeira ordem, né? Então, nesse vídeo eu vou falar de maneira um pouco mais informal e no próximo vídeo eu vou falar da semântica de um predicado de primeira ordem, que é o cálculo proposicional, tá? Aí só na semana que vem a gente vai ver a semântica mesmo do cálculo de predicados. Então, a gente vai começar apresentando algumas ideias básicas, tá? Aqui algumas ideias básicas que norteiam a construção de interpretações para linguagens artificiais e a definição de verdade para suas formas, né? Um dos objetivos da lógica, né, a gente viu isso, é determinar a validade de argumentos, né? Ou, no caso, também é não validade, né, invalidade de argumentos, ou seja, a gente procura, na lógica, determinar em que condições uma certa proposição é uma consequência lógica de um dado conjunto de proposições, né? No caso, as premissas. A ideia é tornar um argumento, por exemplo, em português, traduzi-lo para a linguagem formal e daí procurar mostrar a sua validade utilizando o sistema formal do cálculo de predicados de primeira ordem, né? Como um argumento ele é válido, se não é possível que suas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, precisamos saber determinar as condições em que uma fórmula é verdadeira e uma fórmula é falsa, né? E aí a gente só pode dizer em que condições determinada fórmula é verdadeira e determinada fórmula é falsa se a gente conseguir interpretar aquela fórmula de determinada maneira, ou seja, se a gente conseguir dar a elas esses componentes, né? No caso, predicados, as relações, as constantes individuais, algum tipo de significado, né? Por exemplo, se você não sabe nada de alemão, você não vai ter condição de dizer se a sentença Tübingen ist eine schöne Stadt é verdadeira ou falsa, né? Você não consegue interpretar essa sentença, você não sabe o que ela quer dizer, consequentemente você não pode dizer se ela é verdadeira ou falsa, né? No caso aí, a sentença diz que Tübingen é uma bela vila, uma bela cidade, né? Então, se a gente conseguir dar uma interpretação para nossas fórmulas, a gente pode então determinar se essa fórmula, segundo essa interpretação que a gente deu, é verdadeira ou falsa, né? Ou seja, a gente vai se ocupar precisa se ocupar da semântica das linguagens de primeira ordem, tá? Então, até então a gente estava falando da gramática dessas linguagens, ou seja, o que torna algo uma fórmula ou não. Agora a gente vai falar da semântica, ou seja, qual é o sentido daquelas fórmulas, né? E como determinar se elas são verdadeiras ou falsas. Então, essa interpretação que a gente precisa queria encerrar a chamada. Então, essa interpretação que a gente precisa não é feita para uma fórmula isoladamente, tá? Mas para todos os símbolos da linguagem de primeira ordem que a gente estiver utilizando, né? Então, a gente não vai procurar uma interpretação para cada fórmula, mas uma interpretação para as fórmulas do cálculo proposicional, do cálculo de predicado de primeira ordem em geral, né? A gente precisa dizer que, entre aspas, as palavras significam, né? No nosso caso, os termos significam, e depois precisamos dizer o que uma sentença inteira, ou seja, uma fórmula significa, né? No caso da linguagem de primeira ordem, os símbolos lógicos eles já têm uma interpretação fixa, né? Lembra quando a gente ia determinar uma linguagem de primeira ordem, a gente não precisava nem determinar os símbolos lógicos, porque eles são fixos. Da mesma forma, na semântica, a interpretação dos símbolos lógicos é fixa, né? A gente vai precisar dar interpretação apenas para os símbolos não lógicos, ou seja, para as constantes individuais e para as constantes predicativas, né? Sendo que os símbolos lógicos são os conectivos, as variáveis, os quantificadores, esses têm interpretação fixa. Então, o fato de que nós damos determinada interpretação para esses símbolos lógicos que torna nosso sistema uma lógica, né? O que faz uma linguagem artificial qualquer ser uma linguagem lógica é o significado fixo que atribuímos aos símbolos lógicos, né? Eu poderia ter uma linguagem que parecesse uma linguagem lógica, né? Que tivesse lá, não, minha linguagem tem esse símbolo aqui
tem esse símbolo aqui, tem esse. Mas se a gente desse uma interpretação totalmente diferente a esses símbolos, então essa não é uma linguagem lógica, tá? Se a gente desse uma interpretação diferente do que a gente vai dar na lógica clássica, isso quer dizer que a nossa linguagem não é de lógica clássica, tá? Então, o fato de uma linguagem ser uma linguagem do cálculo de predicados de primeira ordem está estritamente ligado à interpretação que a gente dá nesses símbolos lógicos, tá? Então, dito isso, a gente precisa encontrar significado para os símbolos não lógicos, né? Ou seja, as constantes individuais e as constantes predicativas, né? Que esses símbolos são os que mudam, né? Se a gente estiver falando de números, a gente vai ter constantes individuais diferentes do que se a gente estiver falando, por exemplo, de gatos. Se a gente estiver falando de aritmética, a gente vai ter relações diferentes do que a gente estiver falando de relações de parentesco, né? É claro que, ao especificar uma linguagem de primeira ordem, para, por exemplo, formalizar argumentos sobre aritmética ou sobre relações de parentesco, a gente já tem em vista um certo domínio de interpretação, né? E por isso a gente já escolhe aqueles símbolos tendo em mente já um certo significado informal, né? Obviamente, quando a gente está falando de relações de parentesco, e a gente, sei lá, a gente fala assim, M é o predicado, a relação X é mãe de Y. Então a gente já tem em mente esse significado informal, né? Então esse significado informal dos símbolos não lógicos é o que a gente vai chamar de interpretação informal, tá? Então na interpretação informal a gente simplesmente fala assim, M quer dizer a relação X é mãe de Y. A gente vai ver aqui na interpretação formal, isso não é tão simples. Na interpretação formal, M vai ser um conjunto de pares ordenados. Certo? Então, o significado de M é um conjunto de pares ordenados. Mas na interpretação informal, a gente diz, a gente está usando M para falar dessa relação. Então, vamos supor que a gente queira determinar a validade do seguinte argumento. Premissa 1. Todo planeta joviano tem anéis, né? Para quem não sabe, um planeta joviano são esses gigantes gasosos, né? Como, por exemplo, Júpiter, né? Outro nome de Júpiter se eu não me engano, eu não sou muito bom de mitologia, é Jove. Então, daí planeta joviano, são gigantes gasosos como Júpiter, como Saturno, eu acho que Netuno também é um planeta joviano. Não sei, tá? Então, a primeira premissa diz todo planeta joviano tem anéis. A segunda premissa diz Netuno é um planeta joviano. Logo, Netuno tem anéis, né? Então, se você está querendo formalizar esse argumento, a gente vai precisar de uma linguagem de primeira ordem com alguns símbolos, né? A gente pode usar o símbolo J maiúsculo para expressar a propriedade X é um planeta joviano, e pode usar o A maiúsculo para expressar a propriedade X tem anéis, e um N minúsculo como a constante individual para Netuno. E se a gente utilizar esses símbolos, a gente vai ter a seguinte argumento, né? Premissa 1. Todo planeta joviano tem anéis, ou seja, para todo X, se X é um planeta joviano, X tem anéis. A gente viu na última aula como formalizar algumas sentenças, inclusive proposições categóricas, né? Essa daqui é uma proposição categórica do tipo universal afirmativa. Já a segunda premissa é uma proposição atômica. Netuno é um planeta joviano, J de N. Logo, Netuno tem anéis, J de A, né? Ora, para verificar se J de N é verdadeira, basta conferir o mundo real, né? Ou Netuno é um planeta joviano ou não. Tá? Eu imagino que é. Depois vocês podem olhar aí no Wikipedia. Mas eu acho que é. Só que essa maneira informal de dar significado às fórmulas e determinar sua verdade não é suficiente para os interesses da lógica, né? Um primeiro problema é que determinar a verdade de uma fórmula desse tipo, verificando o que acontece na realidade, costuma ser difícil ou impossível, né? Nesse caso não é impossível, você consegue olhar na Wikipedia, talvez, se Netuno é um planeta joviano ou não. Mas, assim, para outros casos pode ser difícil, né? Então, e a primeira premissa, né, todo planeta joviano tem anéis, ele ainda é mais complicada. Porque veja só, a gente, até
Até me parece que todos os planetas do nosso sistema solar que são jovianos têm anéis. Não sei se vocês sabem disso, mas Júpiter tem anéis, né? A gente conhece Saturno tem aqueles anéis deslumbrantes, muito bonitos, que a gente consegue ver de longe, mas Júpiter também tem anéis, são anéis mais xoxinhos. Eu imagino até que Netuno também os tenham anéis, né? Mas a gente sabe pouco de outros sistemas solares, né? Quem sabe tem um planeta joviano em um sistema solar muito distante que a gente nunca observou que não tem anéis. Como é que eu vou saber disso? Né? Então é muito difícil você estipular a verdade dessa sentença. Todo planeta joviano tem anéis, né? Então por isso essa maneira de você tentar procurar o valor de verdade olhando só no mundo real é muito complicado, né? E perceba que, na verdade, para você dizer que esse argumento aqui é válido, você não precisa saber se as premissas são verdadeiras, né? Lembre que validade quer dizer que é impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa, né? Então, independentemente das premissas serem verdadeiras, você sabe que se elas forem verdadeiras, a conclusão também deve ser, né? Então, a gente poderia pensar, então basta a gente tentar imaginar uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, de modo que se a gente não conseguir imaginar, o argumento deve ser válido. É uma maneira informal de se fazer isso, mas é uma maneira também muito complicada, porque até que ponto a lógica está ligando muito para as limitações da sua imaginação ou da imaginação humana em geral, né? Nesse caso até que vai, né? Vamos tentar imaginar uma situação em que as duas premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. É impossível, né? A gente pode imaginar Saturno, por exemplo, que Saturno não tivesse anéis. Só que nesse caso seria falso que todos os planetas jovianos têm anéis, né? Ou seja, a premissa 1 seria falsa se o universo fosse diferente. Alternativamente, a gente poderia imaginar que a palavra anel tem um significado diferente, quer dizer asa, por exemplo. Nesse caso, a premissa 1, né, que é P1 e não PJ, estaria dizendo que todos os planetas jovianos têm asas, né, o que seria, mais uma vez, falso. Mas, assim, independentemente de até onde essa ideia de você tentar conceber as premissas como sendo verdadeiras e a conclusão sendo falsa pode nos levar, eu até imagino que, no caso do argumento ser inválido, o fato de você conceber uma situação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa é suficiente para dizer que o argumento é inválido. No caso dos argumentos válidos é mais complicado, porque a validade do argumento estaria relacionada à sua incapacidade de conceber isso, né? Mas até que ponto você vai conseguir saber que é realmente impossível conceber aquilo ou simplesmente você não pensou o suficiente, né? É bastante complicado. Mas esse exercício, pelo menos, nos fez ver que a verdade de uma sentença, ela parece depender de duas coisas, né? O significado das palavras, né? O que aquelas palavras significam, né? E o mundo real, né? Se aquilo que aquelas palavras dizem ser o caso, é de fato o caso, né? Então, para atender nosso propósito enquanto lógicos, deveríamos, em princípio, imaginar todos os modos em que a realidade pudesse ser diferente, ou em que as palavras significassem outras coisas diferentes do que realmente significam, né? Então, a gente dificilmente teria essa capacidade imaginativa, né? Aí sim, a gente estaria examinando todos os casos possíveis e verificando em cada um deles se temos premissas verdadeiras e conclusão falsa. A questão toda tem a ver com o fato de que a lógica não procura determinar se as premissas e a conclusão são de fato falsas, né? A gente falou isso na primeira aula. O lógico ele não está se importando diretamente com a solidez dos argumentos, né? Porque se esse fosse o caso, né, o lógico ia ter que saber de tudo, ter que saber todas as áreas, porque premissas podem ser sobre qualquer coisa, né? O lógico está se importando se as premissas forem verdadeiras, a conclusão também seria, ou seja, se os argumentos são válidos. Então, por que se a gente está se importando com isso, a gente não está tanto se importando se as premissas são de fato verdadeiras, se elas são verdadeiras no mundo real, no mundo atual.
A gente quer saber que se elas fossem, será que é possível a conclusão ser falsa? Esse aqui é o nosso ponto. Então a gente precisa de alguma coisa que nos permita interpretar fórmulas e determinar sua verdade e falsidade em todos os casos possíveis, e não apenas em relação aos fatos, ao mundo real, né? Essa coisa que necessitamos é uma interpretação formal. Uma interpretação formal, ela vai dizer se a fórmula é verdadeira ou falsa, dado diferentes significados que aqueles termos possam ter. Ao invés daquela... Então a gente precisa de interpretação formal ao invés dessa maneira informal de atribuir significados, né? Uma interpretação formal para uma linguagem L qualquer é feita utilizando ferramentas da teoria dos conjuntos, né? Por isso que a gente estudou a teoria dos conjuntos antes. A gente vai ver que a interpretação formal do cálculo de predicados em primeira ordem, ela é feita em termos de conjuntos de indivíduos, conjuntos de pares ordenados, etc, etc. Tá? Então, algumas ideias básicas que a gente vai utilizar ao falar da interpretação formal de fórmulas. Então, uma suposição inicial que a gente faz para a semântica do cálculo de predicados de primeira ordem é que existem dois objetos. Tá? Existem dois objetos, os quais chamamos de valores de verdade, que é o objeto verdadeiro e o objeto falso. É meio estranho, né, a gente chamar o verdadeiro e falso de objetos, né? Mas na lógica eles são objetos no sentido de que eles são resultado de operações de funções, né? Então, se eu tenho uma função de valoração, eu falo o valor de tal fórmula é V, então estou tratando V aqui como um objeto. E a gente precisa ter dois, um para ser o verdadeiro e um para ser o falso. Esses valores de verdade são simplesmente dois objetos quaisquer, que eu simplesmente atribuo, né? Poderia ser 0 e 1, né? 0 para falso, 1 para verdadeiro, é bastante comum. Poderia ser o Sol e a Lua, poderia ser Cameron Diaz e Salma Hayek, poderia ser qualquer coisa. O importante é que a gente possa distinguir um dos outros, né? Então a gente vai usar aqui simplesmente o símbolo V para verdadeiro e o símbolo F para indicar o falso, tá? Outra suposição que a gente faz na lógica clássica, mas não necessariamente todas as lógicas, é o princípio da bivalência. Tá? O princípio da bivalência diz que toda proposição é verdadeira ou falsa. Tá? Então, perceba, às vezes as pessoas chamam isso aqui, falam que isso aqui é o princípio do terceiro excluído. O princípio do terceiro excluído é outro princípio. O princípio do terceiro excluído fala que, para qualquer proposição, a seguinte... essa fórmula aqui é verdadeira. Tá? Então, o princípio do terceiro excluído é um princípio de primeira ordem, um princípio de dentro da lógica. O princípio da bivalência está falando de fora da lógica, está falando assim, para cada proposição, ela tem um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Tá? Ou seja, cada proposição ela deve ser associada a um valor de verdade, e apenas um. Tá? Uma proposição, portanto, não pode deixar de ter valor de verdade. Tá? A gente vai ver que outras lógicas, você pode ter mais de dois valores de verdade, por exemplo, pode ter 3, né? Mas na lógica clássica você só tem 2. Assim, dada uma interpretação, uma proposição vai ter o valor V, segundo essa interpretação, ou vai ter o valor F, segundo essa interpretação. Além do princípio da bivalência, uma das características básicas da semântica do cálculo de predicado de primeira ordem é que ela é uma semântica de condições de verdade. Isso aqui é importante. O que são condições de verdade? Isso quer dizer que para especificar o significado de uma sentença declarativa, isso é importante, a gente vai dizer o sentido de uma sentença declarativa dizendo como deve ser o mundo para ela ser verdadeira. Vamos tomar a sentença: a Lua gira em torno da Terra. Então, uma semântica de condições de verdade para essa sentença vai dizer o seguinte: essa sentença é verdadeira se existirem no universo dois objetos, um que nós estamos chamando de Lua e outro que a gente está chamando de Terra, tal qual o primeiro deles está numa relação de girar em torno do segundo. Tá?
Então, é basicamente isso, a condição de verdade. Só que esse é um ponto importante. Condições de verdade só se aplicam às sentenças declarativas, né? Não faz sentido perguntar quais são as condições de verdade da palavra gato, né? Gato, ela denota o faira de denotar, né? Sendo que na lógica, os termos sempre denotam, tá? Os termos sempre têm um significado, tá? Então, condições de verdade só para sentenças declarativas. Também, as condições de verdade de uma pergunta também não faz sentido se perguntar, tá? Um problema: se dá o significado de uma sentença especificar suas condições de verdade, e se temos infinitas sentenças, como é que a gente vai fazer essa especificação, né? Como é que a gente vai sair especificando as condições de verdade de cada sentença se são infinitas, né? A resposta é dada por uma outra característica marcante da semântica do cálculo de predicados, que é chamado o princípio da composicionalidade, ou princípio de Frege, que diz o seguinte: o significado de uma expressão complexa é uma função do significado de suas partes e do modo como elas se combinam, né? A ideia por trás desse princípio é fazer uma ligação estreita entre a sintaxe e a semântica da linguagem artificial. Ou seja, a gente precisa só, no caso do cálculo de predicados, dar sentido às fórmulas atômicas, né? Sendo que, como as fórmulas atômicas são formadas de constantes predicativas, constantes individuais e talvez variáveis, a gente precisa dar sentido a constantes predicativas, constantes individuais, variáveis, e daí o sentido da fórmula atômica vai ser uma função desses sentidos mais básicos, e daí o sentido de fórmulas complexas vai ser função de fórmulas atômicas. Então, a gente precisa dar o sentido das fórmulas atômicas, das partes da fórmula atômica, na verdade, e todo o resto vai ser uma função daquilo que a gente vai especificar as regras, em vez de dar sentido a cada, né? Caso contrário, teria que dar sentido a cada sentença, a cada fórmula, separadamente. Isso não dá, porque são infinitas. Então, em vez de dar sentido a cada fórmula, a gente vai dar sentido, vamos dizer assim, aos tijolos básicos da linguagem e explicar como é que o sentido do nível superior, ou seja, das coisas que a gente forma com aquele tijolo, pode ser especificado a partir do sentido do nível anterior, né? Isso aqui eu estou repetindo. Então, a partir do valor de verdade de fórmulas atômicas, a gente vai poder especificar as condições em que fórmulas moleculares são verdadeiras, por exemplo. A gente já viu lá, quando a gente estava falando de cálculo proposicional, o valor de uma fórmula atômica negativa, ou de uma fórmula molecular, né, negativa, não alfa, pode ser facilmente calculada a partir do valor da fórmula mais simples alfa, né? A gente viu lá que não alfa é verdadeiro se alfa for falso. Não alfa é falso se alfa é verdadeiro, né? Então, no caso da negação, a regra de cálculo diz simplesmente que o valor da fórmula negativa deve ser o oposto do valor da fórmula que está sendo negada, né? Então, tudo depende dos valores das fórmulas atômicas. A gente vai ver depois como vamos obtê-lo. Então, eu vou parar aqui esse vídeo, né? No próximo vídeo, próximo 2 vídeos, eu acho, eu vou falar do cálculo proposicional, tá? Por quê? Porque a maneira que se forma, a maneira como a semântica do cálculo de predicados funciona para fórmulas moleculares é o mesmo do cálculo proposicional. Então, a gente vai ver a semântica do cálculo proposicional. E aí depois, na semana que vem, a gente vai ver a semântica das partes exclusivas do cálculo de predicados, né? Que são variáveis, quantificadores, predicados e relações. Tá bom, gente? Então, vou parar por aqui, depois a gente se encontra novamente. Tchau!